Fala aí, meu povo, como é que vocês estão? Isso é uma mini semaninha do Barça, mas é basicamente para falar sobre a grande notícia dessa quarta-feira em Barcelona, o retorno do Camp Nou. Trazer algumas novidades para vocês. Sempre a galera pergunta as novidades do Camp Nou, como é que vão as obras, como é que isso vai acontecer. Então vou trazer aqui uma grande recapitulação de coisas que eu já falei durante todo esse processo, esses 2 anos de reforma. Vou recapitular aqui. E se vocês puderem ficar até o final, ainda vai ter alguma coisa sobre Nico Williams, sobre chegadas, saídas, alguma coisa ainda sobre as atualidades do Barcelona. Vamos lá. Nessa quarta-feira, o Barcelona anunciou que vai jogar no dia 10 de agosto no Camp Nou. Na verdade, colocou que o retorno ao Camp Nou será no dia 10 de agosto desse ano. A previsão é que o troféu Joan Gamper seja jogado nessa data contra o Como, time da Itália treinado pelo Cesc Fábregas. Ainda não será o Camp Nou que a gente vai ver durante a temporada. A expectativa durante a temporada é de um estádio para 62 mil pessoas. Ainda vão faltar coisas a serem feitas, mas esse primeiro evento teste deve ser para 25 mil pessoas. E aí depois, uma semana depois, né, no dia 17, final de semana do dia 16 e 17 de agosto, começa a La Liga, o Barcelona joga fora, e a expectativa do Barça é que possa jogar pelo menos mais uma rodada fora, para ter tempo ainda mais algumas semanas, para depois desse evento teste, seguir as obras e adequar outras áreas do Camp Nou para receber 60 mil pessoas, quem sabe no início de La Liga, mas para receber também esse público no início da Liga dos Campeões. A volta do Camp Nou é muito importante para o Barça, por muitos aspectos que eu vou tratar por aqui. Ainda vai faltar fazer 2 anéis VIP, e a área VIP é muito importante porque hoje é o setor que mais dá rentabilidade ao estádio, e depois o anel superior. O Camp Nou tem 3 blocos de arquibancada, aqui se fala 3 graderias, 3 andares de grandes arquibancadas, e o último andar ainda falta ser feito, e depois vai faltar cobertura. Não vai ser um estádio fechado, mas vai ser um estádio coberto. Ou seja, não vai ser como o estádio do Real Madrid, por exemplo, que você fecha o teto e se chover não cai nada lá dentro dos jogadores e tal, não molha nada. Mas vai ser um estádio coberto, como é o Maracanã, o Beira-Rio, o Mineirão e outros estádios nesse mesmo aspecto no futebol brasileiro, só para ter uma comparação. A expectativa é que as obras acabem no meio de 2026 e que no meio de 2026 se faça a cobertura. A cobertura tem que ser sem período de jogos, então seria no final da próxima temporada. E aí a expectativa é que o Camp Nou possa receber, a partir do mês de 2026, 100% do público. Eu não sei se com os caras jogando lá o ano inteiro, se o clube vai conseguir manter esse ritmo acelerado de obras para que se entregue o estádio definitivamente no meio de 2026. Para falar de grana, na temporada 2022-23, a última do Camp Nou, o Barcelona foi o clube do futebol mundial que mais ganhou dinheiro com venda de ingressos, com ticketing, com estádio. Aliás, a gente sempre fala aqui da crise institucional do Barcelona, mas não chega a ser uma crise de torcida, por isso que de vez em quando me estranha quando tem gente que fala que o Barcelona está acabando, que o Barcelona está perdendo moral. O Barcelona na temporada 22-23, que ele caiu na primeira fase da Liga dos Campeões, né? Ele foi quem mais levou torcida ao estádio, tem um estádio muito grande, e ele foi quem mais vendeu camisa. Segundo a própria UEFA, o Barcelona foi o clube que mais vendeu camisa no futebol europeu nessa temporada que ele não passou da primeira fase da Liga dos Campeões. Este ano, 22-23, o último do Camp Nou, o estádio teve receita recorde, o Barcelona ganhou 229 milhões de euros explorando o seu estádio nessa temporada. Na primeira temporada de Montjuïc, e eu não vou trazer a segunda temporada de Montjuïc porque esses números ainda não foram consolidados, ainda não foram divulgados no balanço de temporada do Barça, mas na temporada 23-24 o Barcelona arrecadou 126 milhões de euros. O Barcelona perdeu 100 milhões de euros saindo do Camp Nou. Foi jogar num estádio com metade da capacidade e perdeu muito dinheiro com isso. A tendência é que esse ano tenha sido um pouco melhor, porque como o time foi melhor esportivamente, não precisou fazer muitas promoções para venda de ingresso. Na temporada 23-24 tinha muito aqui, que com código Tigrinho no mês de chegada do Vitor Roque, teve código residente para quem é morador da cidade, tinha 30%, 40% de desconto em vários ingressos. Jogo contra a Inter de Milão, por exemplo, a semifinal da Liga dos Campeões, teve uma receita, uma renda de 14 milhões de euros, coisa que o Camp Nou nunca conseguiu. E é um estádio com a metade da capacidade. Muita gente queria ir, colocaram o preço dos ingressos lá nas alturas, o preço de um ingresso VIP também muito alto, isso gerou uma grandíssima arrecadação contra a Inter de Milão. A tendência, o que o Barcelona deseja,
é que voltando para o Camp Nou, continue disponibilizando muitos ingressos muito caros, comercializando muitos ingressos muito caros e que ganhe muito dinheiro com isso também. O Barça tem uma previsão de arrecadar 350 milhões de euros quando o Camp Nou tiver 100% pronto. Então ele vai sair de uma arrecadação recorde de 229 por uma arrecadação de 350. Ele vai ganhar 120 milhões de euros a mais por temporada. Isso vai ser muito importante para pagar o estádio. O Barcelona tem 3 blocos de financiamento de 500 milhões de euros para quitar. Tem prazos para liquidar esses empréstimos de 500 milhões de euros. E quer pagar essa grana com parte da arrecadação do próprio Camp Nou. Pegar uma parte da arrecadação e destinar ao pagamento dos empréstimos que foram feitos e que isso não interfira no desenvolvimento do futebol. Uma coisa vai ser o que o clube ganha hoje com patrocínio, com televisão, com venda de jogador, com todo tipo de receita, com a própria receita do estádio, e parte dessa receita extra que o Camp Nou vai gerar, coisa que o clube nunca teve, vai ser usada para pagar o estádio, para amortizar o próprio estádio. E depois, aí vira 100% de receita para o clube investir nas atividades esportivas. Tem algo que é muito importante da volta para o Camp Nou, tirando a questão simplesmente econômica, que é uma questão de identidade. Eu acho que isso vale a pena ser falado aqui. Montjuïc nunca foi a casa do Barça. Era muito difícil engajar o torcedor local para subir a montanha de Montjuïc. Eu, por exemplo, chegava à estação de metrô mais perto, que era Espanha, e eu subia 25 minutos até o estádio, andando, e subindo muita escada, e era difícil de pegar a escada rolante, eu ia pela escada normal. Não tinha estacionamento lá em cima, os estacionamentos eram muito reduzidos. O Camp Nou tem 3 linhas de metrô, pelo menos, que deixam praticamente na porta. É o estádio que o torcedor do Barcelona está acostumado a ir. A gente teve só 17 mil sócios dos 50 mil lugares do Estádio Olímpico de Montjuïc que quiseram seus assentos, todos os outros devolveram seus assentos ou abriram mão naquela temporada. Ou seja, a gente viu um estádio com muito menos sócio, muito provavelmente com muito mais turistas, e visualmente realmente era um estádio muito mais de turistas, e olha que o Camp Nou já é, mas o Estádio Olímpico de Montjuïc foi mais ainda. Isso tirou a identificação do torcedor do Barça, tirou a força, o peso, o barulho do torcedor do Barcelona, fora as características do estádio. Um estádio menor, um estádio para 50 mil pessoas, por mais que agora a volta do Camp Nou vai ser para 60 mil, mas é com um torcedor muito mais próximo. Eu cheguei a contar passos entre a linha de fundo e a torcida que fica atrás do gol. 50 passos. Isso dá 40 metros, ou um pouco mais de 40 metros até, entre a linha de fundo e a arquibancada. No Camp Nou, não dá para dar 10 passos. É muito perto, dá realmente para fazer muita pressão. O Barcelona nessa temporada fez mais pontos fora de casa do que dentro de casa, e olha que foi uma boa temporada do Barcelona, né? Não é que tenha ido mal fora de casa, ou que tenha ido especialmente bem fora de casa, é porque em casa realmente o Barcelona não conseguiu fazer valer toda essa força que ele pode fazer valer no Camp Nou. O Barça chegou a ficar mais de 30 jogos sem perder em Liga dos Campeões em casa. Tinha perdido aquela para o Bayern de Munique 3-0 em 2013 e voltou a perder para a Juventus durante a pandemia, num jogo sem torcida. A torcida faz diferença para o Barcelona nos grandes jogos, a identificação faz diferença, o clamor popular ali também faz diferença, e eu acho que tudo isso vai ser muito importante para a volta para casa. Além do que, existe a expectativa de voltar a grada de animação. Grada de animação é um setor da arquibancada que é destinado para as organizadas do Barcelona. Voltou o áudio aqui do jogo do Fluminense, nem era para ter voltado. Porque já acabou o jogo, inclusive. Simplesmente a transmissão estava pausada e voltou. Então a grada de animação é um setor que fica ali atrás do gol e que ali as torcidas organizadas do Barcelona, não é só uma, são algumas, elas se reúnem. Como teve o rompimento com as organizadas esse ano, o Barcelona está estudando como que vai fazer para a volta de uma grada de animação, de um setor de animação, de um setor de mais barulho, mas o fato é que tem que ter, porque faz muita diferença ter um estádio neutro e ter um estádio que te apoia muito nos grandes momentos, nos grandes jogos. Isso pode interferir muito em coisas que são tão detalhadas ou detalhistas como são jogos de futebol, né? O jogo contra a Inter, um jogo de 7 gols para cá e para lá, o último lance e tal, numa dessas o Barcelona, depois do 3-3 em casa, teria ido atrás do 4-3, ou depois do 2-2, teria pressionado a Inter, e a Inter um pouco mais acuada não teria saído para cima do Barcelona, poderia ter mudado os rumos da temporada, tivesse um estádio que fizesse mais a diferença como não fez. Então, acho que é um dia de muita felicidade para todo mundo aqui em Barcelona.
Eu, individualmente, estou muito feliz de voltar ao Camp Nou. Era realmente duro de ir para Montjuïc, pelo ambiente no estádio, pelo que era o estádio, pela dificuldade de chegar também. Acho que todo mundo se sente muito mais em casa no Camp Nou. Eu estou aqui há 10 anos e eu não tenho nenhuma dúvida de que Camp Nou é a minha segunda casa aqui em Barcelona, é o local, fora os locais que eu morei, que eu mais estive em Barcelona. E eu estou ansioso e muito feliz com a volta. Eu acho que vai ser muito impactante para todo mundo por aqui. Vou falar dos próximos temas de Nico Williams e de possíveis saídas. Se você chegou até aqui, pode dar um like e se inscrever no canal também para não perder os próximos conteúdos, que me ajuda bem. Nico Williams, gente, já parece ser questão de tempo para a chegada dele no Barcelona, mas é uma questão de tempo que vai depender se o Barcelona vai conseguir inscrevê-lo ou não. Aqui estão tratando e estão noticiando que o Barça quer na próxima semana já pagar a cláusula ao Atlético de Bilbao e contratar o Nico Williams. O Barça, nesse momento, ele tem dinheiro em caixa, porque ele recebeu um bônus da Nike de 150 milhões de euros. Isso não foi computado para Fair Play, porque La Liga entende que esse bônus tem que ser diluído no tempo de contrato. Então tem um contrato com a Nike de 14 anos, ganhou um bônus de 150 milhões de euros, que tem que dividir 150 por 14, dá-lhe 11 milhões de euros por temporada para a Fair Play. Só que o Barça tem essa grana. Então o Barcelona tem dinheiro no banco, o Barcelona tem dinheiro em caixa. Ele só não pode computar isso como fair play por um tema contábil, um tema burocrático. Então, assim como o Barcelona pagou a multa do João Garcia, o Barça tem grana para pagar a multa do Nico Williams, sem precisar fazer um empréstimo, nada nesse sentido. A questão é se ele vai estar na regra do 1 para 1 ou não. Se La Liga vai entender que essa negociação dos assentos VIP do Camp Nou, da área VIP do Camp Nou, que o Barcelona já negociou, se La Liga vai entender que isso foi um empréstimo, que o Barcelona está emprestando aqueles assentos, ou que o Barcelona está alugando aqueles assentos, ou que o Barcelona está vendendo aqueles assentos. Se for venda, é vender e pegar o dinheiro. Se for empréstimo, ou se for aluguel, perdão, o Barcelona tem que pegar esse dinheiro das vendas dos assentos VIP e diluir pelo tempo de contrato daquele aluguel. As questões contábeis funcionam assim. Então tem isso, tem possível venda de jogadores, tem questões comerciais ainda, né, do novo contrato com a Nike, que só vai entrar 10, 11 milhões, o Barcelona pensou que entraria diferente. Tem algumas questões para saber se o Barcelona estará ou não na regra do 1 para 1. O que me falaram aqui, uma pessoa ligada ao Barcelona me disse, é que o Barça não quer correr o mesmo risco que correu com o Dani Olmo, de ter o jogador, acreditar que pode inscrever e não poder inscrever. Lembrar para vocês como é que foi a situação do Dani Olmo. O Barcelona contratou ele, pagou lá o dinheiro ao Leipzig, mais de 50 milhões de euros, e o Barcelona entendia que esse novo contrato com a Nike seria aprovado e o Barcelona teria fair play para inscrever o Dani Olmo. No meio disso, o Christensen se lesionou, houve a possibilidade de inscrever o Dani Olmo até o meio da temporada, porque um jogador tinha se lesionado, aí existe esse mecanismo na Liga que você pode inscrever o cara, utilizando o que seria o salário do outro, e o Barcelona se aproveitou disso para ter mais tempo para negociar com a Nike. Acabaram as negociações com a Nike em outubro, o Barcelona conseguiu um contrato melhor e depois a Liga não aceitou esse novo contrato do Barcelona como uma receita extra para gerar fair play. Então o Dani Olmo ficou naquele limbo e o Barcelona precisou vender esses assentos VIP em cima da hora para conseguir se salvar. O Barça não quer correr esse risco. Então o Barcelona quer uma posição de La Liga, de que ele estará na regra do 1 para 1 e uma vez ele esteja, ele vai pagar a cláusula do Atlético de Bilbao para contratar o Nico Williams. Tem notícia saindo de que o Atlético de Bilbao está pensando em levar o Barcelona à justiça, porque o Barcelona teria chegado a um acordo com o jogador que tem contrato e o contrato vigente, não faltam 6 meses para acabar. Não sei que o Atlético de Bilbao possa provar isso, né? Porque só tem notícias da imprensa de que o Barcelona tem um acerto com o Nico, mas se não tiver nada por escrito e tal, não tem como provar, e eu duvido que o Barcelona e Nico tenham alguma coisa por escrito, então não deve dar em nada. É simplesmente uma pressão do Atlético de Bilbao, que nesse momento tem relações muito ruins com o Barcelona, para tentar esfriar essa negociação e que o Barcelona não possa contratar e que La Liga não aprove essa negociação. Não acho que tenha algum fundamento jurídico, legal e preocupante para o Barcelona, pelo menos eu entendo assim, pelo que eu vi aqui também entendem assim, que não teria um grande impedimento, não teria nada que impediria ou legalmente que basearia esse argumento do Atlético de Bilbao. Sobre possíveis saídas, saiu uma notícia que o Barcelona pensa em vender um zagueiro essa temporada e seria o Christensen. Por que o Christensen e não o Ronald Araújo? Porque o Ronald Araújo está muito desvalorizado por como ele voltou da lesão e a temporada que ele fez.
O Barcelona entende que pode, com o Ronald Araújo, ter mais lucro numa próxima temporada se vender. Do ponto de vista de negócio, a venda dos dois é parecida, porque o Christensen chegou livre e o Ronald Araújo, em teoria, é da base, né? Ele não chega a ser da base, mas é custo zero também. Então isso depois, na hora de vender, você não precisa amortizar o valor da compra, né? Comprou por 100 milhões, passou uma temporada, tem 80 ainda para amortizar, e se você vender por 90, não é que você está ganhando 90 milhões de euros, porque você comprou por 100 um ano antes. Como o Christensen chegou livre do Chelsea, o Ronald Araújo também do Uruguai, o Barcelona, o que vendeu o Christensen entra contabilmente como dinheiro no caixa para poder fazer outras contratações. E uma saída esperada é a do Ansu Fati para o Mônaco. Aqui está se falando que vai economizar uma boa quantidade de salário. O Mônaco não paga super salários para os jogadores. Então o Ansu Fati poderia renovar o seu contrato para diluir os 14 milhões que ele ganha hoje por mais tempo. Isso daria mais margem de fair play para o Barcelona. Seria receber o mesmo tanto, só que por mais tempo de contrato. Ele ficaria mais tempo preso ao Barça, o que para ele também pode ser bom, porque numa dessas, se ele recupera e tal, ele tem um Barcelona para jogar. Mas seria receber o mesmo tanto por mais tempo, o que eu não sei quanto tempo que falta de contrato para o Ansu Fati, acho que são 3 anos. Se forem 3 anos recebendo 14 milhões, dá 42 milhões de contrato que ele tem. Só que você pode dividir esses 42 milhões em 6 anos, por exemplo. Então ele deixa de custar 14 e passa a custar 7 por ano. Então ele gera 7 milhões de euros de fair play para o Barcelona. E aí seria feito o empréstimo para o Mônaco, que ajudaria a pagar parte desses 7 milhões. Se o Mônaco paga 3, então o Ansu Fati deixaria de custar 14 e passaria a custar 4 para o Barça, o que ainda é muito ruim, é 4 milhões de euros para um jogador que você não está usando, mas é bem melhor do que os 14. Eu ainda acho que a melhor solução, pensando no Barcelona, não pensando no Ansu Fati, pensando no Barcelona, é que o Ansu Fati saísse de graça e simplesmente o Barcelona não tivesse que arcar com esses 14 milhões de euros que ainda tem por alguns anos comprometidos com o jogador. Meu povo, é isso daqui, hein? Das notícias de quem pode sair, de quem pode chegar, mas especialmente da volta do Camp Nou nessa temporada já para o Barcelona. Estarei lá, se tudo der certo, no dia 10 de agosto, para acompanhar esse primeiro jogo de volta à casa do Barcelona. Valeu, gente. Um beijo para vocês, hein? Até a próxima. Dá um like e se inscreve aí. Tchau, tchau.